Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma nova live semanal. Todas as sextas a gente está fazendo aqui, viu? Falando de muitos assuntos, principalmente aqui da cidade de Maranguape, mas também muito assunto que a gente vai tratar daqui para frente sobre a questão nacional e também estadual, já que para o ano que vem a gente está aí se projetando para eleições e essas eleições elas vão impactar realmente na esfera municipal e tem políticos já começando a trabalhar em nome se utilizando de recursos públicos para poder mostrar para a população que é um bom samaritano. Mas de início a gente vai começar a fazer essas observações. Meu nome é Sudelane de Castro e sou dessa linda cidade chamada Maranguape. Bem-vindo a vocês aqui no Facebook, no YouTube e outras plataformas que estiver assistindo, que a gente também está com muita visualização e um número bem crescente lá no Kawaii, que é um novo aplicativo aí de interação de rede social aqui no Brasil que está dando o que falar. Estamos indo para 10 mil seguidores em pouco tempo, então a gente está bem feliz em relação a isso e com temas bem políticos, né? Geralmente essas plataformas como o Kawaii e o TikTok é mais para diversão e entretenimento, mas estamos ganhando espaço lá com temas políticos de conscientização, que é importante. Pessoal, coloquei em temas fundo partidário primeiro que eu quero iniciar sobre isso. Quando eu falo de termos uma responsabilidade bem maior na escolha de candidatos, é porque muitos desses candidatos estarão lá, né, com carta branca para fazer, às vezes, bobagem, besteira por 4 anos. E nunca pensando na população brasileira. De fato, nunca foi e nunca será. Prova maior é que de forma descarada e assombrosa, na surdina da noite praticamente, deputados aprovaram o fundo partidário, o fundão, que na eleição passada, de 2020, era de 2 bilhões. E esse recurso ele teve alguns desvios, não é de agora que a gente escuta chamadas candidaturas laranjas e prestações de contas não muito dentro daquela situação. Aí o que acontece? Aqui no Maranguape também tem 4 vereadores pendurados em investigação de candidaturas laranjas e muito partido que não souberam explicar suas prestações de contas. Infelizmente, alguns presidentes de partidos acabam fazendo isso, que é lamentável. E é que nós temos no Brasil, nós temos um problema gigantesco devido à pandemia do ano passado esse ano, uma população de mais de 20 milhões de desempregados, mais de 30 milhões abaixo da linha da pobreza. E aí a preocupação dos deputados era o quê? Tentar melhorar a economia na geração de emprego e renda e da vulnerabilidade social e alimentar dessas famílias. Não, os caras não fizeram isso. Simplesmente pensaram em aumentar, triplicando o fundo partidário. E sabe quem foi que votou maciçamente? Foi a turma da base do governo, os bolsonaristas. Carla Zambelli, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, muita gente. Muita gente base do governo. E a desculpa mais descarada que eles deram das redes sociais é que estavam votando as normas, leis que estavam na LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas eram contra, entre aspas, o fundo partidário, 6 bilhões quase, 5,7 bilhões de reais para investimentos de campanha. Dinheiro meu e seu rasgado, aprovado na surdina, por deputados que elegemos, covardes. E muitos desses deputados estão aí beneficiando prefeitos que vão trabalhar, ou vereadores, para suas candidaturas. Aqui no Maranguape nós temos exemplo. Não falta gente aqui tirando selfie, fazendo vídeo com obras do Estado. Estamos em campanha 2022, é a realidade. É esse tipo de pessoas que a gente precisa eliminar na nossa política mesmo e conscientizar o povo. Não tem ninguém fazendo aí, pessoal, nada gratuito. Os caras estão usando recurso público para se beneficiar, vendendo o que já é seu. É de fato uma responsabilidade muito grande. Olha, isso vai afetar da Seguridade Social, pessoal, 170,4 bilhões no orçamento fiscal da Seguridade Social da União. Não estão pensando no povo. Não estão nem aí. Aprova dessa forma descarada. E aí, ela é base para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Os caras conseguem fazer isso. Infelizmente é o que está acontecendo. Ó, eu vou mandar aqui um oi aqui para o nosso amigo Gilson. Show? E o Marcinho Henrique. Boa noite, irmão. Um abraço aí, os guerreiros de São Paulo. Um abraço aí para São Paulo, viu, pessoal? Tamo aí. Aqui no Ceará fazendo a live principal de Maranguape. E aí a gente levando conscientização política. Olha, eu gosto de falar de temas políticos, pessoal. Eu me preocupo com a minha cidade? Me preocupo sim, claro, de fato. Mas é uma pequena parcela no Brasil todo desmantelado. Mas minha cidade ainda tem uma situação mais caótica. Nós temos
né? Ou melhor, tivemos e temos prefeitos que não são muito bons em gestão e uma turma de vereadores que só se mostra oposição quando lhe convém. Porque quando estão dentro da base do governo, os caras são caladinhos. Eu tenho um aí balançando um chocalho que parece uma cabra doida perdida aí no curral, porque não está mais na base do governo, porque no passado pertencia à base de um governo de outro prefeito. Agora, desmamado, chorando, gritando, oposição para todo que é lado. E o outro abençoado que nós tínhamos tirado porque era péssimo, pegou, votou na disputa do pior do menos ruim, e aí o menos ruim se tornou pior ainda mais. É isso que tem em Maranguape. E aí, é esse tipo de pessoas que acaba dando força para eleger deputados, tanto estadual quanto federal, que não é pessoas preocupadas com o interesse do povo. Prova maior é que o prefeito daqui da cidade está querendo trazer um conhecido com problemas na justiça, que possivelmente nem vem a ele, nem vem a esposa, vai colocar o filho, para disputar ao Senado Federal e levar voto de Maranguapense. Porque aqui o pessoal gosta de parar aqui para pegar o voto e liga o carro e vai embora. Só que a gente tem que mudar essa realidade. Tem que mudar a realidade de prefeito que não quer trabalhar na cidade e de vereador que não quer trabalhar e quando não está dentro da base, vira oposição gritando, batendo panela, balançando chocalho. E isso não agrega nada, isso não ajuda nada. Da mesma forma, é a eleição do ano que vem, que é de deputado federal e estadual, governador, senador, essa galera todinha que dá base para as eleições municipais. E a prova maior de que o negócio é tão descarado que não existe uma aprovação de quase 6 bilhões de reais. No fundo partidário rasgando dinheiro, deixando de salvar a vida. Quantas vacinas poderiam ter sido compradas? Aí a gente acaba descobrindo outras histórias que eu vou falando em termos aqui para todo mundo, dentro que vai pegando aqui dentro da minha cidade, como no meu estado, como também no cenário nacional. Essa questão de vacinas, a gente está vendo porque o Pazuello parece que foi pego com umas calças na mão. Olha que interessante. Aí vocês vão entender porque que está tudo interligado. Olha, a minha cidade de Maranguape, ela passou por problemas caóticos, complicados por causa dessa questão da pandemia. Ano passado um prefeito não era muito coerente, limpo com o dinheiro que veio. Tá aí uma Polícia Federal investigando aí um desvio de 3 milhões de reais e mais problemas que possivelmente, se tiver justiça nesse país, que ele é um grande empresário, ele pode ser preso. E seria muito bom para mostrar aos demais que dinheiro não te livra da cadeia quando tu faz errado. E aí esse ano nós temos aqui uma Pazuello, por incrível que pareça, Pazuello deixou discípulos, Pazuello. A nossa secretária de saúde não é muito bem dentro da função daquela, não é qualificada, não é preparada. Volta e meia volta, a gente está encontrando aqui baderna. Um nascimento de uma criança de forma truculenta chamou a atenção da cidade e a mãe disse que vai processar porque parece que deixaram a cabeça da criança rasgada. E foi no nosso hospital. Lamentavelmente isso tem acontecido. E outras coisas que acontecem, como a questão de falta de medicamentos e também de médicos para a questão do glaucoma. E aí as pessoas vêm falar que não tem. É uma coisa que é destinada ao governo federal, passado pelos municípios, tem que pagar para as pessoas terem acesso. Então, a nossa saúde ainda está desmantelada e a pandemia não nos reeducou. Prova maior que o desvio que ia acontecer dentro do Ministério da Saúde de forma bilionária estava nas nossas forças. E o governo se vendendo com uma alma mais limpa e honesta e tentando investigar prefeitos governadores, sendo que eles, dentro do Ministério da Saúde, estavam fazendo ou tentando fazer um desvio bilionário. Vacina superfaturada e de intermediadores, atravessadores que nem sequer tinham vacina. Muitas das empresas negociam diretamente com o governo e daí cada dia mais a gente acaba entendendo o porquê que o governo não queria papo com a Pfizer. A Pfizer não havia e não tinha intermediadores, era ela e o governo e não foi tratado com seriedade. Mas as demais, aonde tinham, a gente está descobrindo aí as coisas. Aí, Pazuello foi pego nas costas da mão com vídeo, negociando a mesma Coronavac, a vacina que Bolsonaro desdenhou, né? O dobro, meu irmão, do que o Instituto Butantan tinha passado para o governo com intermediadores. A própria Sputnik veio com 2, né? Na verdade, um preço maior do que o consórcio Nordeste tinha comprado. Aí, então, nós temos aí a vacina da Covaxin 1000% a mais do que as outras. E da questão da AstraZeneca, né? A Oxford AstraZeneca, $1. É desvio bilionário. Ah, mas ninguém pagou. Meu irmão, primeiro da Covaxin o dinheiro estava empenhado.
E aí forçaram de tudo para fazer um adiantamento para pagar. Veja bem, você tá com a carteira no bolso, o cara chega para te roubar, mete a mão no bolso, mas não conseguiu tirar a tua carteira. Ou por alguém ter intervido, ou por ele achar que você percebeu. Mas você sabe que ele tentou te roubar. Foi a mesma coisa que aconteceu com as vacinas. Mesmo não sido consumado, porque o irmão do deputado o Luiz Miranda, que é o Luiz Ricardo Miranda, ele disse não assinou. Inocentemente, dando uma de bisonha, acreditou em Bolsonaro, foi lá falar que daquele negócio que estava acontecendo, o cara se fez desentendido, e aí o que aconteceu? Fez ouvido de mercador, prevaricou, não levou as informações a órgãos responsáveis por caso da Polícia Federal. E aí tá dando aí, eu não posso responder por prevaricação porque eu não sou funcionário público. Mentira! Ele é o primeiro e o principal funcionário público do nosso país. É pago com os impostos. Ele é o presidente, ele é o primeiro do topo. E ele sim, pelo fato de não saber de um crime e não tomar posições, medidas necessárias, ele prevarica sim. Ele faz crime de prevaricação. E nada o isenta da culpa. Mas aqui a mentira é feita na maior cara de pau para ver se cola, que as coisas não estão indo. Cara, quantas coisas o país poderia funcionar se não fosse essa galera? E se perde dentro de um eixo. Aí a gente tem essa questão aí. Aí não é legal, bacana, e isso não está acontecendo. Olha, eu quero que a gente preste muita atenção nesses vereadores que vão trazer esses deputados federais que votaram no fundão partidário para rasgar o nosso dinheiro. E a gente tem que ter o cuidado para não reeleger eles que estão lá. Exatamente. Deputado federal, senador, deputado estadual que trabalhou, governador que ajuda prefeito que não ajuda o município, que ajuda vereador que não ajuda o município. Essas pessoas precisam ser trocadas. Primeiro, pessoal, eu sou contra, mas contra a reeleição. Nosso país não era para ter reeleição. Política é exercício de cidadania em prol do coletivo e não se perpetuar no cargo como se fosse seu e ainda, na maior cara de pau, repassar para herdeiros, filhos, netos, sobrinhos, como se isso fosse propriedade. Não é propriedade. Você, eu, qualquer um pode ser um político em prol do benefício de uma comunidade, de uma cidade. Mas o correto é que não houvesse reeleição. É isso que abre as porteiras da corrupção e da corrupção sistêmica de municípios, estados e da União. Mesmo que os caras não ganhem, mas os donos de partidos chamados caciques se mantêm lá e estão lá desde a época, né, do Collor. Políticos que só atrapalham. Cada projeto maluco, meu irmão. Como é que os caras não pensam de 20 milhões de desempregados, 30 milhões abaixo da linha da pobreza, uma população precisando de vacina, doente, desempregada, vão aumentar quase 6 bilhões do fundo partidário. E é um tipo de política corrupta que não para lá não, ela vai descendo até chegar nos municípios. Eu já falei, o meu município aqui é um dos mais prejudicados. E apoiado muitas vezes com esses mesmos deputados, que são alimentados por esse tipo de pessoas. Não é à toa que Maranguape está no atraso. Não é à toa que temos um prefeito que temos, ou vereadores que temos, e principalmente uma que se declara que não está a favor do prefeito, porque o prefeito dele perdeu a eleição. E ele, até ano passado, fazia parte da boquinha também. É esse tipo de pessoa que a gente precisa eliminar. Porque elas utilizam-se de cargos públicos, de verbas públicas, para poder vender algo que já é seu por direito. Não existe favor. Você está fazendo, ele postou foto, vídeo, cobra, esse é seu trabalho. Chega de dar parabéns. Quantas vezes você trabalhando, dono de uma empresa, ele desce do escritório dele, ou sai da sua casa, para dar o parabéns? Geralmente, você vê quem? Um próprio gerente. Raramente, o dono do negócio, ele fica feliz, mas ele não te parabeniza porque ele quer ver cada vez você se desempenhando, produzindo mais. E aí, a partir do momento que você não consegue fazer isso, você é substituído de forma natural. E você vai para outro lugar. Por que é que nós, que somos os patrões, o dono do dinheiro, não temos a mesma atitude com esses políticos? Além de pagar, e muito bem pago com os nossos impostos, ainda temos que ter o trabalho de dar parabéns daquilo que eu estou pagando? Daquilo que eu dei para fazer? Eu dei o meu voto para trabalhar.
para dar resultado, não foi pegar o meu imposto, que já é dentro de leis ou federais, ou estadual, ou até municipal, para fazer benfeitoria, benefício à população, e ainda te dar parabéns, cara, é a mesma coisa que tu tá querendo fazer de otário. E não é assim que funciona. Não é assim que a gente vai mudar as coisas. Tá cada vez mais complicado. Então, assim, dentro do contexto, né, eu gosto de sempre estar perguntando o que se pode melhorar. Olha, muitas cidades vizinhas aqui, Maraguape, deram kit médico escolar de janeiro até julho. A minha cidade, ela só deu um, meu irmão. E foi no mês de maio, que era do de abril. Entregaram a cesta, né, de kit médico escolar de abril dentro do mês de maio. Aí, prefeito essa semana lá, na porta do Palácio da Abolição, acho que possivelmente, ou então de uma secretaria, pegou alguns cartões do Cesta Básica aqui do estado, e aí no vídeo dele falou que era um cartão de R$100, igual o do programa que ele fez aqui, que demorou muito e a gente teve que bater e insistir até liberar. Só que, realmente, o programa do governo estadual, o valor é de R$200. Não sei onde foi que ele achou os 100, porque você abre as páginas aqui dos jornais aqui do estado do Ceará, você vê lá kit, né, o cesta básica no nosso estado é de 200. Até na hora de fazer propaganda o cara faz errado, porque não é atento. E fora detalhe, viu, o prefeito aqui não é base do governo do estado não, viu, quem apoiou ele é base bolsonarista. Ele fica com os dois pés na canoa. Exatamente, fica aqui, fica lá, o município é pobre, precisa realmente da ajuda do estado, mas aí ele foi buscar outras pessoas que deram, aí fica, né, entre a cruz e a espada. O problema é dele. Já mostra que não tem aí realmente coerência naquilo que ele prega, dentro da sua posição política, né, porque se ele tá num lado, ele não pode estar no outro, então, sim, porque você não consegue agradar ao mesmo tempo gregos e troianos. Mas aí o problema dele pouco me interessa, interessa que ele trabalhe aqui pra minha cidade. E o danado do deputados que eles vão trazer para cá, que não sejam aqueles que esses votaram no fundão partidário. Até porque também esses nossos políticos aqui têm uma mania muito triste de aproveitar da questão do fundo partidário. Até a cota feminina foi aumentada para 30%. Tem uma coisa que eu acho muito legal na justiça, e aqui tem 4 vereadores experimentando a forma amarga de investigação, é sobre essa questão de candidaturas laranja. É o fundo destinado às nossas mulheres. Cara, não, os vereadores têm culpa? Cara, ditamente, não, mas quem é o presidente e aonde eles estão filiados tem culpa. E eles têm que ser responsabilizados por um erro do conjunto. É o conjunto, é a obra do conjunto, entendeu? Porque se o presidente faz isso e coloca pessoas para encher a legenda, para dar oportunidade, você é co-participante dessa ação também. E de forma inconsciente, você também está ajudando. Porque se você fosse contra você, questionaria o próprio presidente partidário. Muitas vezes, né, quando a gente consegue ter essas informações, que nem sempre os presidentes partidários são claros, limpos, né, com os seus filiados. Não existe, pessoal, não é só partidos pequenos, né? Os grandes também fazem isso, e aí é uma coisa que já vem de longa data. Existe aqueles que são mais beneficiados e existe a maioria que são enganados e estão lá porque precisa realmente de um número X. É por isso que eu sempre digo que não concordo com reeleição de nenhum cargo político. Vereador, prefeito, né, governador, deputado estadual, federal, senador e presidente principalmente. Porque esses caras ficam cegos, ficam passando os 4 anos, em vez de trabalharem, ficam tentando se promoverem para uma reeleição. Veja bem o presidente. Desde que esse cara assumiu a presidência, que ele não trabalha. E eu achava que o Fernando Collor, em passear de jet ski, era preguiçoso. Mas na verdade ele supera todos. Nem as viagens que Fernando Henrique fez e Lula fez, né, se compara às de Bolsonaro. Até porque os caras viajavam em busca de melhores condições para o país. Isso daqui é para viajar, às vezes é para ver spray que não tem serventia nenhuma ainda, estava em fase de teste, em fase inicial. Desmascarado também pela CPI da pandemia. Então nós temos um cara que era um pouquinho, né? Um pouquinho não vamos ser modestos não. Ele é muito preguiçoso, ele não trabalha. E aí essa questão aí que ele está tentando colar na galera da operação, ainda dizendo resultado daquela possível facada, que tem uma coisa aí muito errada, até porque o próprio Adélio Bispo
frequentava o mesmo local de tiros que os filhos de Bolsonaro estavam. Olha que coincidência, rapaz. O número, como a Joyce Hasselman falou, o número de seguranças foram reduzidos pela metade. Aí tem o cabo Daciolo, que ele deu uma opinião dizendo que era mais uma operação que ele precisava do que ditamente aquilo. E aí isso aqui, hoje, é a moral da história, não tem ninguém se sensibilizando com o Bolsonaro no hospital. Até porque o que ele falou sobre a doença Covid que, né, usurpou, ceifou, né, membros de famílias queridos, ao ponto de ficar imitando uma pessoa por falta de ar. O que ele acharia? O que os filhos dele acharia agora uma pessoa imitando uma dor de barriga? Olha só, eu já disse inúmeras vezes nas minhas redes sociais, nunca desejo mal a ninguém. Nunca desejo, porque palavra tem poder. A lei do retorno é bem forte. O que você deseja de bom para uma pessoa, aquilo volta para você também. Mas se você desejar de algo de mal, algo horrível, aquilo também vai voltar para você. Então, a gente sabe muito bem o que foi que o Bolsonaro desejou para Dilma. Mas a Dilma está aí, de boa, pedalando. O Bolsonaro está com complicações no hospital. Mas nem isso, um senhor de quase 70 anos não cresce. E aí, para completar, as Forças Armadas, eu de manhã cedo eu tinha colocado o vídeo no Kawaii, as Forças Armadas nos Estados Unidos, tá lá sobre uma divulgação de um livro que está falando sobre a tentativa de golpe do Trump. E a alta cúpula dos generais norte-americanos eram totalmente contra. Ou iam renunciar, ou ia dar um jeito de tirar o Trump. Não ia aceitar. Os nossos generais deveriam ter o exemplo dos caras de lá. Não, tem muito envolvido e atolado até o pescoço nesse negócio aí das vacinas. E os caras ainda vão na onda de Bolsonaro em questão de golpe. Ainda na maior maluquice ainda, querendo embarcar na onda que os votos da eleição de 2018 foram fraudados, sendo que o sistema realmente não foi. Prova maior que o abençoado do Aécio Neves, aquele lá também que se diz que é a alma mais honesta do nosso país, que estava na comissão do voto impresso, pulou fora. E o próprio PSB, na época, lá, né, naquela investigação, confirmou que a eleição foi normal. Mas na cabeça do maluco, do negacionista, porque o Bolsonaro não é normal. Se eu achava dele o bispo doido, o Bolsonaro com certeza ele segue a mesma linha. Colocou a dúvida, mas é para tumultuar o nosso sistema, a democracia. Porque se isso fosse realmente de fato fraudado, Bolsonaro não tinha sido reeleito várias vezes como deputado federal, galera. Eu nunca votei no voto impresso, já iniciei a primeira fase de votação na urna eletrônica, não sei nem como é que funciona a outra. Mas meu pai me dizia que era uma comédia grande. Por exemplo, teve gente que votava quando dizia os nomes, né? Quando tinha aquelas opções que você não queria, botava o nome. Aí tinha Xuxa, Michael Jack. Teve até, no Rio de Janeiro, muito engraçado, um bode, candidato a prefeito, que tirou boa votação. E saiu o Brasil todo votando nesse danado. Né? Olha só que maluquice que é. E fora os votos roubados, zonas perdidas, fraude. Então, o voto impresso, ele é inseguro. Ele é inseguro, sim, com certeza. E aí, a questão do voto digital, como foi mostrado, ele é mais seguro. Olha, a gente está na tecnologia, pessoal. A gente usa isso aqui, pelo amor de Deus, celular, né? Notebook, televisão. Assim, como é que a gente vai regredir tanto de algo que, em vez de trabalhar para aprimorar, que daqui para frente será isso, nós vamos entrar na 5G, a Revolução Industrial 4.0, a gente vai na maluquice de um senhor, um tiozão de quase 70 anos, acreditando naquilo porque ele não vai aceitar a questão da votação na urna, porque seu adversário principal, Lula, está com a vantagem que é eleito no primeiro turno. E mesmo se não for, provavelmente Bolsonaro nesse segundo turno vai estar, porque pode ter aí o Lula, o Ciro, o Lula, ou outro alguém, ou então nem Ciro nem Lula, mas alguém diferente. O Brasil hoje só quer uma coisa, tentar estancar essa maluquice que é ter Bolsonaro no governo. Olha só o recado que a gente deu a investidores e empresários nessa votação escandalosa do fundo partidário de 6 bilhões. Isso mostra que nós não temos compromisso com nada. Você, como investidor estrangeiro, você colocaria esse dinheiro no meio de um país onde políticos fazem esse tipo de manobra para se beneficiar e não beneficiar quem está no país como a população ou os grandes empresários? É isso que causa a chamada nota de crédito no nosso país, a questão do alto grau de confiabilidade. E já foi explicado inúmeras vezes que crescimento de bolsa não quer dizer crescimento econômico. Há uma diferença muito grande no mercado especulatório e no mercado econômico.
E PIB é só a somatória dos produtos que a gente produz aqui, mas distribuição de renda e melhoria da qualidade de vida dos brasileiros passa muito longe. Aquilo que foi vendido de forma equivocada na imagem das palavras de Paulo Guedes e Bolsonaro e companhia, elas são desconstruídas com os pensamentos de economista e o estudante de economia no meu caso. Então não é nessa situação que a gente vê no nosso país. Não é à toa que países que tiveram impactos gigantescos na questão da pandemia estão aí começando a melhorar. O nosso PIB está crescendo, mas países também estão crescendo com PIBs bem mais elevados. Porque se vacinar a população, nós estamos travados. Países que eram exemplo. Deixamos de ser exemplo para ficar no final da fila. Mas o Brasil vacina muito. Cara, é 230 milhões. Você queria o quê? Mas em termos realmente daquilo que era para ser feito como se fazia antes, até porque o Brasil historicamente já tinha entrado em registro por vacinar 10 milhões de pessoas num dia só, acho que se não me engano foi na poliomielite, nós perdemos isso. Nós não chega a casa de 2 milhões semanalmente. A gente sempre é um aqui, outro lá e perdido. E falta de vacinas. E aí, para piorar a situação, eram as manobras do Centrão, né? Do Ricardo Barros, né? E era o Roberto Dias, essa galera que foi, né? O Dominguete, Pazuello, cara, todo mundo aí envolvido num esquema ou tentativa de corrupção bilionária. É claro que o Centrão queria estar lá dentro do Ministério da Saúde, né? Recurso bilionário. E esse tipo de recurso que é destinado para os municípios, ainda temos gente incapaz que está na frente disso administrando. O Maranguape tem esse problema aqui. Já falei que a secretária daqui é uma pazueira da vida. Uma pazueira. E as coisas não têm o que melhorar porque o prefeito também é o outro perdido. Então, dessa forma que o nosso país está indo, prejudica. Vai prejudicar a gente em municípios pobres, como é o caso do meu, estados, né? E também o próprio país em si. Mas é assim que a gente vê as coisas que acontecem no nosso país. Então, eu acredito, pessoal, que essas circunstâncias, né, do nosso país, elas tendem a melhorar cada vez mais com mais informações. Eu hoje vejo, em relação ao que aconteceu em 2018 para cá, essa ala bolsonarista diminuindo. Até porque teve muita gente que foi enganada pelo chaveco. Foi muita mentira, né? E as pessoas estão mais claras. Olha, o Pazuello, como foi dito, que ele foi pego com um vídeo negociando a Coronavac, mais caro do que o Instituto Butantan, pegou uma aula. Eu já disse que ele vai e tem que ser preso, general. Porque ele é também um dos responsáveis por quase, né, 500.050, né? Acho que não me engano, tá 500.040, se não me engano, de brasileiros mortos pelo coronavírus. Um número muito alto, um número de guerra, pessoal. É muito... Até porque o Brasil, nem na Segunda Guerra Mundial, no qual nós participamos, não perdemos tantas pessoas quanto perdemos para este tipo de vírus. Você acha que no Brasil, nem na época da gripe espanhola, nós perdemos tantos brasileiros como perdemos para esse vírus, por causa de irresponsabilidade, demora, negacionismo no Ministério da Saúde e de um presidente que desenhou a vida de milhões de brasileiros, sendo que milhares foram ceifados pelo coronavírus. Alguém tem que responder por isso, meu irmão. Alguém. São crimes. Alguém tem que ser responsabilizado para que sirva de exemplo, para a gente não ter um outro maluco, o representante maior do nosso país, fazendo essas bizarrices, fechando os olhos para a corrupção. O que você acha que o Centrão fez aprovando lá? O fundo partidário triplicando para quase 6 bilhões. Foi o quê? Fora as emendas que esses caras têm. E o tratoraço? Alguém, não esquece não, vamos esquecer não, o tratoraço. Que era outro recurso por fora, não dentro daquilo legal que os deputados estão tentando fazer, né, uma aprovação para dizer que era legal, receber aquele dinheirinho por fora. Trator superfaturado, vacina superfaturada. A questão também da cloroquina, hidroxicloroquina, a produção também superfaturada. E quem autorizou essa produção de um medicamento ineficaz? Cara, tem muita coisa para ser revelado. Olha, aí está uma prova maior, que além de corrupção também há a má gestão desse governo. Nem fazer o quê, né, pessoal? Mas a gente tinha alertado. Bom, dentro das preocupações políticas, dentro do meu município também, eu quero dizer uma coisa interessante sobre a briga que está havendo aqui em dois grupos, né? Lamentavelmente, eu vejo isso de forma negativa.
Porque não há produção de fato. São grupos políticos que já tiveram dentro da gestão e que tiveram a oportunidade de fazer algo melhor para o nosso povo maraguapense, para a minha cidade, e não fizeram, meu irmão. Não fizeram. Eu não gosto de falsidade, eu não gosto de passar a mãozinha na cabeça de fechar os olhos. Eu vi esse prefeito da cidade, era ex-secretário do ex-prefeito, e o tal do vereador que se grita oposição era ex-vereador da base do prefeito. Meu irmão, do ex-prefeito. Que baderna, meu irmão. Agora, porque os amiguinhos não se bicam mais, aí ficam nessa. Aí fica cada um acenando para a obra do Estado. Foi o que aconteceu hoje. Um foi lá em defesa porque era, querendo ou não, estado feito da cidade, e o outro também foi dizer que era por causa dele. Meu irmão, é só pegar os noticiários. Havia recurso disponível para o estado do Ceará para a revitalização de suas CEs, e Maranguape tem uma CE, a CE 065. Que se não tivesse nenhuma CE aqui no nosso município, eu entenderia que foi a boa vontade lá do tal funcionário público, parlamentar eleito pelos nossos votos, que se desempenhou a buscar, mas se tem, está dentro do programa de revitalização de CE, para que eu vou dar parabéns? Para que eu vou bater palma? Por alguém que tem que trabalhar e mostrar resultado que durante um ano é que eu vou avaliar se ele trabalhou ou não. É igual a questão do prefeito, que não falta gente batendo palmazinha também, e nós estamos no 7º mês do ano, e já disse que esse merenda escolar só foi entregue em um, cadê os outros? O cartão Amor ficou naquelas 500 pessoas receberam, não vai ter mais, e foi entregue no final do semestre passado, onde nossa pandemia mostra cenários de instabilidade. E a bagunça que tem em nossos hospitais, ao ponto de uma criança ser retirada à força no útero de uma mãe, que foi o que rodou em todos os vídeos aqui, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo com a saúde? E a educação? Agosto, muitas das escolas vão voltar de forma presencial, e nós temos N escolas do município de Maranguape ainda deterioradas. Questão de geração de emprego e renda. Os jovens desempregados, uma massa de jovens, uma mão de obra imensa, ociosa em nosso município, e não tem nenhum tipo de estratégia. Fica muito difícil em aplaudir e dar parabéns. Mas aí, essa questão de torcida, que precisa ser eliminada aqui, e o povo começar a enxergar depois desse nevoeiro, que ainda eu acredito que há racionalidade das pessoas entenderem que o que estão fazendo é errado. É uma antecipação de uma eleição de 2024 se nós temos 2022 no meio. E tais nomes não serão tão bons ou fortes para que chegue nesse período, mas a luta desesperada em manter parece que é tão grande, né? Que é isso que nós estamos tentando não ver no nosso Brasil no ano que vem, a polarização, e sim votar em termos de conscientização. E aí a gente tem essa preocupação realmente aqui. Olha, eu queria muito que minha cidade fosse um pouco mais evoluída, industrialmente, economicamente. Mas eu sei que é consequência de políticas erradas e escuras piores ainda. E se nós não tentarmos em mudar isso, essa situação não vai mudar assim do dia para a noite. E a gente precisa, né, dar aquela força para as pessoas, de conscientização, essa questão de política de assistencialismo transformado em clientelismo não é benéfica. Isso não funciona. Então a gente, olha, 7º mês do ano e não há projetos. Não há projetos de fato para a nossa cidade. Pouca revitalização ou quase nada. Só hoje um vídeo de uma senhora lá no Parque Santa Fé mostrando os brinquedos para crianças. Faz brinquedo para entreter as crianças agora e esquece dos jovens que estão completando a maioridade e precisando de emprego. E dos nossos doentes. E as famílias mais carentes, as que estão em situação de vulnerabilidade alimentar e social. Maranguape não é perfeito, mas pode ser melhorado, assim como o meu estado, assim principalmente como o meu país. Se a gente tem condições de mudar os grandes, é uma eleição federal, municipal também tem competência para fazer isso.
Mas tem que esquecer essas torcidas que não agregam nada, porque são políticos dentro de seus pequenos grupos tentando manter-se dentro do poder. Eu já disse que se a política do Brasil fosse de ser forma correta, não era para existir reeleição de ninguém, de vereador, que é a raiz de câncer de alimentação de deputados, até de governadores, né? E também acabar chegando até de presidentes. Prefeitos não era para ser reeleito, presidente também não, senador, governador, deputados, para a gente tentar amenizar mais a situação. Dentro daquilo que eu disse a vocês sobre a questão do fundo partidário, se ano passado, com 2 bilhões, houve o que houve, e não é segredo para ninguém, aqui principalmente em Maranguape, tu imagina agora com 6 bilhões. E esse dinheiro precisa ser fiscalizado porque não, isso é imoral. É dinheiro que poderia estar salvando vidas. Ou investimento na nossa educação, que acabou sendo mais sucateada por causa da pandemia, pouco interesse de governantes em defendê-la, principalmente esse governo aí. Mas é assim mesmo, viu, pessoal? Por isso que a gente está fazendo esse trabalho, porque se não tivesse pessoas conscientes para comunicar nas redes sociais, falar, eu sei que é um trabalho de formiguinha, eu sei que poucos querem ouvir, sei que muitos não estão tão preocupados, porque afinal de contas as eleições de 2022 e 2024 estão um pouco longe, mas ao mesmo tempo está perto e vale a pena fazer esse trabalho, principalmente aqui na minha cidade de Maranguape. Todo mundo sabe que eu gosto de política e falo, mas para o bem. Não tem interesse nenhum de ser um político poderoso, enriquecer de forma ilícita dentro desse processo e não ajudar o povo. Na verdade, eu quero é que o povo se ajudem. O poder emana do povo. E o povo tem direito de cobrar de qualquer representante eleito pelo seu voto e dar satisfação do que está fazendo e de que tipo de obra estão batalhando. Mas se não fizer isso, meu irmão, a gente, como dono do negócio, nós vamos entregar para qualquer um e vai fazer o que bem quiser. E não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Não vai ser assim. Então a gente está aqui para fazer esse trabalho. Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, muito mesmo aí, pessoal que não acompanha, né? E a gente está aí fazendo essa mesma live aí, tanto no Facebook, quanto no YouTube, né? Falei também da plataforma da Kawaii, quem quiser me seguir lá, pode ir, viu, galera? Nós estamos indo para 10 mil, hoje de manhã eu postei o vídeo com 9 mil, já estamos bem pertinho da casa dos 10, acho que daqui para amanhã a gente fecha 10 mil, né? 10k e aí estamos só crescendo. Detalhe, viu? A voz desse maraguapense aqui está chegando a lugares bem distantes do nosso país e eu fico muito feliz porque é uma forma de conscientização política para ajudar não só o meu município, mas também o meu estado, principalmente o nosso país, que precisa muito disso, né? Precisa dessa limpeza, purificação, dessa forma de política polarizada que foi colocada aqui. E a gente só quer pessoas sérias, compromissadas a trabalhar para o bem desse país. Há quanto tempo a gente vem nessa turbulência, hein? Desde a época do impeachment de 2016, vamos ser sinceros, pessoal. Desde a época do impeachment de 2016, que o Brasil vive em turbulência, ninguém consegue navegar em águas calmas. A gente sempre está aí enfrentando maremotos, tempestades, terremotos, né? E aí, pandemias agora. Então, cara, essa turbulência econômica e política que há no nosso país, ela precisa ser sanada. A gente precisa ter momentos calmos e vai dar tudo certo. Então, galera, eu me despeço por aqui. Foi um prazer, um abraço. A gente se encontra numa próxima live.